Estavam ansiosos para Sião, mas decepcionaram-se com o que viram. Mas aqui nos deparamos com a suposição que às vezes fazemos de que Joseph Smith não tem falhas. Bem, acho que isso faz parte da cultura da época, essa infalibilidade. Há uma grande, enorme decepção, e isso tem muito a ver com nossas expectativas. Por que as pessoas se afastam? A necessidade de humildade é grande. A única pergunta que realmente resta não é se Deus nos ama, isso já sabemos. A questão não é se Deus cumprirá suas promessas para nós, isso já foi feito. As perguntas restantes são: eu amo Deus? E farei o que prometi a Ele que faria? Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson, parte da equipe da Central das Escrituras, onde tentamos edificar uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando as Escrituras restauradas e tornando-as mais acessíveis, defensáveis e compreensíveis. E hoje temos a grande oportunidade de olhar para trás na história, para 1831. Começaremos no outono, entre setembro e outubro, e analisaremos o contexto histórico e algumas das perguntas difíceis das sessões 64 a 66 especificamente, mas provavelmente teremos mais calma porque temos um dos melhores aqui hoje. Teve Harper veio nos ajudar a extrair um pouco da essência desse contexto histórico que realmente nos ajuda a dar vida a isso. Bem-vindo, Steve. Obrigado, é ótimo estar aqui. Então, quais são as perguntas difíceis dessa sessão? Você deve se lembrar que a introdução no início de Doutrina e Convênios diz que essas revelações foram dadas em situações históricas específicas reais, a pessoas reais com problemas reais, certo? As revelações surgem de suas perguntas, de seus problemas. Bem, isso é real em todo o livro, especialmente nas sessões 64 e 66. A sessão 65 é uma curiosidade interessante. É uma revelação sobre a oração que interessa a William McLellin. Mas as sessões 64 e 66 tratam dos problemas pessoais das pessoas, inclusive os problemas pessoais de Joseph Smith. E é vital ter esse conhecimento ao começar o jogo, não é? A sessão 64 fica confusa sem a história por trás dela. A história é que Joseph acabara de retornar à sede da igreja em Kirtland, Ohio, depois de uma viagem ao Missouri no verão de 1831. E foi uma viagem contenciosa. Qualquer pessoa que passe o verão no Missouri com aquela umidade quente deve se lembrar que quando o Missouri se juntou ao compromisso do Missouri, tornou-se o posto avançado mais a oeste. Com a América Jacksoniana afetando a estabilidade financeira da nação, a inflação está em alta. Para lidar com a falta de moeda, o condado de Jackson, Missouri, é o ponto de partida para obter moeda do México e dividir em 4 partes para ser usada como moeda nos Estados Unidos. Além disso, o condado de Jackson, Missouri, não apoia a visão sobre os nativos americanos e tampouco compartilha as crenças dos santos dos últimos dias sobre a consagração. Eles não compartilham a visão dos santos dos últimos dias de que todas as raças são filhas de Deus e devem poder adorar livremente juntas. Sim, verdade. E você sabe, o poder, a estrutura no condado de Jackson, Missouri, é bem guardada, certo? As pessoas que estão em posições de poder lá guardam zelosamente esse poder e submetem em seu mundo seus cidadãos e todos os outros. E elas se certificam de que as pessoas conheçam seus súditos. E, é claro, eles farão isso de forma violenta com os santos dos últimos dias, da mesma forma que fizeram com seus escravos, com os negros livres e também com os nativos americanos. Portanto, esse é um ponto muito importante. A revelação na seção 64 trata de tudo isso. Isso está sempre presente na superfície ou logo abaixo dela. E também trata das inúmeras e constantes disputas internas entre Joseph Smith e os santos. A decepção deixou as pessoas ainda mais nervosas do que o calor, a temperatura, as expectativas e a animosidade generalizada. Isso é extremamente ruim, certo? Há uma grande, enorme decepção, e isso tem muito a ver com nossas expectativas. Então, vamos voltar um pouco atrás. Na seção 52, o Senhor chama quase 30 homens e diz: vocês devem sair em missão neste verão. Vão de Kirtland para Jackson, Missouri, espalhados. Não usem a mesma estrada.
Espalhem-se por toda parte e preguem o evangelho ao longo do caminho. Então se reúnam em Jackson, distante 1.600 quilômetros. O Senhor diz que é a terra de sua herança, mas também é a terra de seus inimigos. Ela é habitada por essas pessoas sobre as quais falamos, que têm visões muito diferentes das visões reveladas pelo Senhor. E os santos dos últimos dias estão presos entre esses pontos de vista. Eles são produtos de sua cultura. Muitos deles acham que Jackson é ótimo, que seus pontos de vista prevalecem e que eles o apoiam. E também é verdade que as revelações do Senhor estão em conflito com os valores e princípios americanos, jacksonianos e assim por diante. Portanto, haverá uma guerra cultural. O Senhor praticamente disse: vocês estão entrando em território inimigo e esse é o território que consagrei para a Nova Jerusalém. Quando chegam lá, ele começa a mapear o local. O templo fica a oeste do tribunal. Ele designa pessoas para ficarem. Ele disse: Bispo Partridge, fique, adquira as terras e traga sua família. E William Phelps, você se tornará o impressor, e Oliver Cowdery, você pode vir e ajudá-lo. E Sidney Gilbert, você vem e monta uma loja e ajuda o bispo na compra de imóveis e no suprimento das necessidades. O Senhor começa a construir a Nova Jerusalém ali na seção 58 e continua na 59. Eles terminam o trabalho lá e começam a voltar para Ohio. E é aqui que algumas pessoas dizem: Joseph, você nos fez acreditar que estávamos indo para essa Sião, para essa cidade santa de 1000 conversos e tesouros fluindo para construir a Nova Jerusalém. Joseph e o bispo Partridge têm uma discussão aberta sobre isso em Independence. E o bispo Partridge está se sentindo bastante desesperado, como se não conseguisse construir a Nova Jerusalém com esse conjunto de recursos. Joseph fica frustrado com isso e diz: eu já vi e assim será. E Ezra Booth observa tudo isso acontecendo e fica meio desiludido. Então, começa a viagem de volta para casa e eles discutem durante a viagem. Eles têm essa famosa discussão no rio Missouri que se estende até a noite. Sua canoa afunda e eles estão preocupados se vão sobreviver, se vão se afogar. E alguém começou tirando sarro de como Oliver segura o remo. É terrível. E aqui confrontamos essa ideia. Esses caras têm, em sua maioria, 20 e poucos anos, alguns têm 30, não mais que isso. Eles são jovens e estão muito, muito longe de serem perfeitos. E, ao mesmo tempo, são os servos escolhidos a dedo pelo Senhor. Mas eles são recém-convertidos, com poucos meses, poucas semanas em alguns deles. Sabe, sinto que eles são bebês. Eles ainda não tiveram o evangelho internalizado para mudar seus corações e mentes. Eles ouviram o evangelho, tiveram um testemunho. Eles acreditam nisso. Mas minha principal pergunta difícil é: como eles podem ter essas experiências e depois se afastar? Mas isso remete a essa parte histórica. É muito importante entender essa pergunta difícil. Por que eles se afastam? Bem, aqui eles se converteram e o que fizeram para manter sua conversão? Algo a se perguntar. Eu sou eles, certo? Eu me identifico com isso. Como? Você pensa, eu sou essa pessoa que sabe que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. E se você dissesse: tá, por isso você sempre se comporta bem, certo? Eu diria: bem, Gostaria que não pudéssemos. gostaria que ninguém se aprofundasse muito nisso, certo? E aqui nos deparamos com a suposição que às vezes fazemos de que Joseph Smith é impecável ou que, se você tivesse um testemunho absolutamente seguro de que Joseph Smith foi um profeta de Deus, você sempre o respeitaria e estaria à altura disso. E nada disso se mostrou verdadeiro. Bem, acho que isso faz parte da cultura da época, essa infalibilidade. Sim, vamos dar uma olhada nisso. Se pudermos, vamos personificá-la em uma pessoa que meio que encarna isso. Poderíamos fazer isso com outras pessoas, certo? Já o Bispo Partridge é um estudo realmente fantástico aqui. Ele é o final feliz dessa história. Ele vai se recuperar e vai se arrepender do que o Senhor chama de cegueira de coração. E você pode ouvir, na sessão 64, o Senhor dizendo: eu conheço Edward. Ele se arrependerá assim que tiver consciência do que está acontecendo. Porém, quem quero examinar mais de perto hoje é Ezra Booth. Certo, vamos voltar à linha do tempo. 1830, bem, Lyman Johnson entra em contato com a restauração.
O filho de um rico fazendeiro de 19 anos leva a mensagem da restauração para sua família, e Elsa e John Johnson agora se convertem. Toda a família entra na restauração, alguns mais convertidos do que outros, mas somos praticamente os mesmos. Mas eles querem conhecer Joseph. Então, eles vão entre 50 e 55 quilômetros de Hiram, Ohio, até Kirtland. Enquanto eles estão tendo essa reunião, pelo que li sobre isso, parece que Elsa tem algum tipo de bursite no ombro, ou algum tecido cicatricial, ou algo assim, e ela disse que não conseguia levantar. Mas eles querem conhecer Joseph. Então, eles vão entre 50 e 55 quilômetros de Hiram, Ohio, até Kirtland. Enquanto eles estão tendo essa reunião, pelo que li sobre isso, parece que Elsa tem algum tipo de bursite no ombro, ou algum tecido cicatricial, ou algo assim, e ela disse que não conseguia levantar. Sim, as fontes dizem reumatismo, mas não sei se são muito precisas. Eu certamente nem sei o que isso implica. Mas você tem razão quando diz que ela não consegue levantar o braço. Por 10 anos. E ela tem 10 filhos. Uau! E bem, você sabe, você vem de uma família de 10 pessoas. E sinto que eles se converteram, mas quando se encontram com o profeta e conversam com ele, há uma espécie de desafio que diz: e não sei quem disse isso, mas não seria bom se ela pudesse ser curada por um profeta de Deus? Sim, as fontes não dizem quem falou isso. Elas dizem que alguém na sala levantou a questão. Há alguém na terra hoje que tenha o dom dos apóstolos do Novo Testamento de curar os doentes? Joseph ouve e atravessa a sala. Por fim, pega a mão de Elsa Johnson e diz: mulher, em nome de Jesus Cristo, seja curada. E ela é curada. Às vezes me pergunto se ela se ressente, porque ele diz que agora ela pode lavar suas roupas. Ela pode levantar o braço, mas talvez ela não quisesse isso. Eu não sei. O mais interessante sobre isso é que a fonte mais detalhada é a história dos discípulos de Cristo na Reserva Ocidental, de Amos Hayden. É um livro não sobre os santos dos últimos dias, mas sobre os discípulos de Cristo. Que é o movimento de Alexander Campbell. E muitos dos convertidos ao Evangelho restaurado vieram desse movimento. Então, vemos que há um antagonismo entre Campbell e Joseph Smith e entre algumas das pessoas que não se converteram. Então, quando você escreve essa história, como explica esse fato? O livro diz que esse é um fato bem comprovado. Muitas pessoas testemunharam Joseph Smith curar Elsa Johnson pelo poder de Deus. Não há como negar isso. Agora, o livro interpreta esse fato dizendo que foi o choque mental e moral no sistema dela por Joseph ter dito isso, que produziu a cura, certo? Acho que parte disso vem da teologia de Alexander Campbell, que não acredita em milagres fora da Bíblia. Que frase forte essa sua agora sobre Alexander Campbell, de não acreditar em milagres fora da Bíblia. Sim, qualquer coisa com os dons do Espírito pertence especificamente ao Novo Testamento, com pessoas inerrantes, não com humanos. Portanto, acho que posso entender por que eles tinham essa mentalidade, porque essa era a teologia deles. Essa é uma grande diferença em relação à restauração, não é? Por que os seguidores de Alexander Campbell, Parley Pratt e Sidney Rigdon se importariam com isso? Por que eles gravitam em torno da restauração? Porque ela tem tudo o que Campbell tem e muito mais, certo? Espere, tem mais. Não há apenas fé em Cristo. Arrependimento, batismo por imersão para a remissão de seus pecados. Há o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. É isso. Há o poder, e o sacerdócio e os dons, certo? Os sinais, os dons do Espírito seguirão os crentes, diz o Novo Testamento. Bem, o Evangelho restaurado chega à cidade e diz: sim, traga tudo o que você tinha e que Campbell estava ensinando a você. Tudo isso é bom. Vamos lhe dar o resto do Evangelho restaurado. E para centenas dessas pessoas, isso é o que elas estavam esperando. Agora, Ezra Booth era apenas um ministro metodista ou fazia parte dos discípulos de Cristo? Ele é um ministro metodista, certo? Mas ele vive no mesmo contexto. Conhece os Johnsons. Ele está tão ansioso para conhecer Joseph Smith quanto os outros e descobrir que o metodismo também oferece um terreno muito fértil para conversas. Lembre, foi a escolha de Joseph antes, ele estava se inclinando para esse caminho. Ezra Booth vê esse milagre acontecer. E ele nunca, jamais, depois disso, poderá negar que viu Joseph Smith ser um mediador de Deus na cura de Elsa Johnson. Mas é lamentável, porque sua apresentação e sua fé se basearam em um milagre. Por isso, quando vê Joseph agindo de forma menos perfeita, ele fica extremamente frustrado. Se ele tivesse tido seu testemunho baseado talvez nos ensinamentos do Salvador no livro de Mórmon, teria sido. De qualquer forma, acho que ele desenvolveu isso com o tempo.
Mas quando olho para trás, por que ele se afastou? Vejo que É. parte do problema é que ele entrou com um pensamento: vou entrar porque vi um milagre acontecendo. Você não está realmente convertido muito profundamente com isso. A seção 63 trata disso, certo? Os sinais seguem os crentes, mas os sinais não o convertem. Os sinais podem lhe dar um testemunho irrefutável. Isso não é o mesmo que conversão. Você não tem uma grande mudança de coração só porque viu alguém ser curado milagrosamente. Isso foi em março de 1831. Naquele verão, ele já havia sido ordenado elder e voltado para o Missouri com os líderes. Sim. E é aqui que a seção 64 se dirige a esses homens, certo? Eles são jovens, são inexperientes, são pecadores. E não estamos aceitando Joseph Smith disso porque o Senhor não aceita. Na seção 64, diz que sim, ele também, certo? Você tem viajado com ele, você sabe que ele é fraco, você sabe que ele peca. E você sabe que eu perdoo os pecados, diz Se o Senhor, você se se você se arrepender. arrepender. E essa é, na seção 64, a origem da lei restaurada do perdão. Eu, o Senhor, exijo que você perdoe a todos. Eu farei o trabalho de discernimento. Eu perdoarei quem eu perdoar no final. Isso não depende de você. Seu mandamento é perdoar a todos. Portanto, o Senhor está aqui dizendo: Joseph, perdoe-os por encontrarem falhas em você. Perdoe-os por zombarem de você, por chamá-lo de ditatorial. O Senhor diz: sabe, a Isaac Morley e a Ezra Booth, e eu estava descontente com ambos. Não estou mais infeliz com Isaac Morley. O Senhor está deixando Booth de forma evidente. Bem, o que isso nos diz é que Isaac Morley se arrependeu. Ele cumpre os termos e as condições para receber o perdão do Senhor. Mas Booth não. Ele se apega à sua animosidade e à sua dureza de coração. Portanto, se eu for analisar a difícil questão de por que ele caiu ou por que as pessoas caem, a necessidade de humildade é grande. O orgulho é um grande problema. E se o orgulho é a fonte do mal, eu entendo. Sim, entendo. O orgulho é realmente um problema. A humildade é muito necessária para manter seu relacionamento com Deus. É fácil amar um ser perfeito. É muito mais difícil trabalhar com seu bispo miserável. O que quer que seja. Sim, e essa é uma boa lição para todos nós, certo? Porque todos nós temos relacionamentos com pessoas imperfeitas e todos esperamos o perdão de Deus. E o Senhor diz: sim, eu o perdoarei e também perdoarei a eles. E você não pode guardar rancor e maltratar Joseph Smith por causa das imperfeições dele se quiser que eu o perdoe pelas suas. E o mesmo acontece com Joseph. Portanto, é crucial absorver profundamente as lições da seção 64, algumas das mais difíceis da vida nesta terra. Essa lei do perdão é difícil, certo? Eu exijo que você perdoe a todos, diz o Senhor. Mais uma vez, alguns podem entender mal o que significa o perdão. Perdoar e esquecer, às vezes dizemos, isso não é uma revelação. O Senhor não diz para perdoar e esquecer. Às vezes, é muito importante lembrar, certo? Se alguém abusar de você e assim por diante, o Senhor quer que você trabalhe para a cura do perdão, mas não quer que você se sujeite a isso. O Senhor não está pedindo, ou o perdão não significa que eu me torne vulnerável ou me coloque em apuros ou algo assim. E também não significa que eu não responsabilize alguém por suas ações, certo? Recordo-me de uma entrevista do presidente Hinckley com um jornalista nacional, onde o jornalista sugeriu que perdoar significava não responsabilizar alguém. Hinckley respondeu: não sei por que está fazendo essa conexão, o Senhor não age assim. Sim, devemos perdoar as pessoas. Isso não significa que não procuremos também fazer o que a lei exige. E eu me refiro tanto às leis deste mundo quanto às leis de Deus. Portanto, não queremos interpretar mal a revelação. Não queremos interpretar mal a lei do perdão. A lei do perdão não exige que nos sujeitemos a injustiças, desigualdades, maus tratos ou abusos de qualquer tipo. No entanto, isso exige que perdoemos aqueles que pecaram contra nós. Como parte de sermos perdoados e curados pela expiação de Cristo, para recebermos todos os efeitos da expiação, temos de nos tornar como o Cristo expiatório nesse sentido.
Sim, o perdão está assumindo um atributo de Cristo. Se quisermos seguir Cristo, aprenderemos a perdoar. E ele torna isso possível para nós. Se você tiver essa experiência, como eu tenho de vez em quando, em que penso que não sou capaz de perdoar essa pessoa, pelo menos não agora, e nem mesmo quero. Então você começa a orar e pede ajuda. E por meio desse processo, certo, chego a um ponto em que penso, ok, estou começando a estar disposto a considerar a possibilidade de um dia querer perdoar essa pessoa. E se deixarmos esse desejo agir em nós, como o livro de Mormon nos ensina sobre um assunto um pouco diferente, ele crescerá. E Deus nos dará a graça para chegarmos ao ponto em que possamos perdoar. E isso é curativo, santificador e restaurador. E essa é a lei que a seção 64 revela. E eu realmente adoro o fato de o Senhor perdoar livremente em toda a seção 64. Observe que ele não finge que essas pessoas não pecaram. Incluindo Joseph Smith, ele o chama a atenção. Certo. O que mais você queria nos contar sobre Ezra Booth? Então ele se junta à igreja. Ele é enviado em uma missão para ir a Sião. Ele volta, ainda está meio irritado. E o que acontece depois? Ele volta para Kirtland e é apenas... Ele está com raiva e frustrado, os outros também. Mas o Senhor diz a todos para se arrependerem e perdoarem uns aos outros, e a maioria deles o faz. E Ezra Booth não o faz. Ele continua amolando o machado. Agora, ele terá o problema que todos nós temos quando temos o nível de conhecimento que ele tem de que Joseph Smith curou milagrosamente Elsa Johnson. E eu não gosto de Joseph Smith e não quero mais segui-lo. Isso cria uma dissonância cognitiva. Há uma grande lacuna entre o que ele acredita e como ele se comporta. Assim, quando isso acontece, fechamos essa lacuna ou tentamos conciliar nossa crença com nosso comportamento. E há uma variedade de estratégias que podemos tentar para isso. Às vezes nos arrependemos. Essa é a melhor maneira de fazer isso. Arrependa-se e perdoe, e sua crença e seu comportamento estarão perfeitamente alinhados, disse o Senhor a Ezra Booth. Bem, ele decide não fazer isso dessa forma e começa a escrever cartas para um jornal. Ele escreve uma série de 9 cartas ao todo, e essas cartas têm o efeito de explicar a si mesmo e a outras pessoas como ele pode saber que essa cura aconteceu e não ser obrigado a perdoar ou seguir o evangelho conforme restaurado por meio de Joseph Smith. Ele se apresenta como um servidor público. Certo, sim, é verdade que me filiei à igreja. Sim, é verdade que fui até o Missouri, mas eu estava fazendo isso de uma forma, sábia, e então eu poderia voltar e dizer a todos vocês, isso é comum, certo? As pessoas que fazem isso geralmente escrevem seu livro, seu blog ou seu podcast. Tentando justificar seus comportamentos e seu tratamento. Mas ele volta a ser ministro da fé metodista por anos. Ele sabe e está satisfeito consigo mesmo. Ele reconciliou sua dissonância, convencendo a si mesmo e a muitos outros de que Joseph Smith não é um profeta. Ele escreve especificamente nessas cartas grandes trechos das revelações e depois mostra como elas não foram cumpridas, ou conta tudo sobre essa discussão entre o bispo Partridge e Joseph Smith, e diz, bem, veja, vamos lá, é isso aí. E, em outras palavras, ele escolhe suas evidências. Ele cria uma narrativa que o deixa confortável para se afastar do Evangelho. E isso é comum, certo? Este é um caso antigo, mas isso ainda acontece hoje. Não é novo, não é incomum. E também não são as pessoas que fazem isso. Todos nós fazemos isso de uma forma ou de outra. Quando realizamos tal feito, é comum nos parabenizarmos pela nossa inteligência e racionalidade. Bem, na verdade, tudo o que estamos fazendo é criar uma história que torna possível viver com nós mesmos. Também sinto que Satanás assumiu o controle. Eu também acho isso. Sinto que quando assumimos um compromisso com Deus e o quebramos, Satanás tem muito mais controle. Por isso, é bom que você acredite que vai inventar. Vamos escrever 9 cartas, vamos nos justificar e vamos causar muita contenda em Kirtland. Satanás é um manipulador. Doutrina e Convênios 10 é uma excelente fonte para aprender sobre quem é Satanás e como ele age. O adversário é um manipulador. Sim, ele é um grande manipulador. E Ezra Booth também é outro grande manipulador. E ele quer, manipular então nossos sentimentos e opiniões. Ele nos dá seletivamente sua versão de Joseph Smith.
todas as coisas ruins, não as boas, certo? E nós decidimos o que vamos fazer com isso. Podemos ser manipulados por Ezra Booth se estivermos dispostos a isso, mas não precisamos. Podemos conhecer uma história maior e mais completa sobre ele, e é quase como se tivéssemos uma visão de 30.000 pés em vez de estarmos sujeitos apenas a Ezra Booth. É interessante que quando voltam para casa no Missouri, Joseph e Emma são convidados a morar na fazenda de John Johnson. Vamos nos concentrar na tradução. Vamos entrar no Novo Testamento. E eles passam um ano inteiro lá. Então, eles estão a 35 milhas ao sul dessa empresa jornalística de Ohio. Também estou interessada no fato de que, enquanto eles estavam em Hiram, Ohio, a família de Sidney, com 6 filhos, chegou. Emma tem os gêmeos adotados de 4 meses de idade. E isso é uma mudança enorme em um lar. Elsa é tão maravilhosa que ainda tem 6 de seus 10 filhos morando em casa. E o mais novo tem 10 anos de idade. Sinto que Elsa não está apenas abrindo sua casa para Joseph como tradutora. Ela está recebendo gêmeos que não estão dormindo a noite toda, gêmeos que vão ficar doentes e 6 crianças no quintal que estão brincando com Phoebe enquanto ela tenta cortar a lenha. Eu realmente acho que todo o contexto da mudança deles para lá é outro exemplo de como os Johnsons vivem a lei da consagração. Sim, sim. E essa é a mulher que foi milagrosamente curada, certo? Ela sabe que Joseph Smith é uma boa pessoa, And ele é um está Está sendo apóstolo usada do para Novo servir os Testamento. servos do Senhor. Sabe, ela está usando isso todos os dias. Estou feliz por ter meu braço. De verdade. Sim, adoro que você tenha chamado a atenção para ela e nos lembrado de que esta é a casa dela. Este é o convite dela para o servo do Senhor. Esse é o amor dela por Emma e pelos gêmeos. Ela sabe o que Emma está passando como ninguém naquela casa sabe. E eu realmente sou grato por você ter chamado a atenção dela para nós. Assim, eles chegaram em 11 de setembro de 1831 e ficaram lá até setembro do ano seguinte. E acho que esse também é um momento crucial. Você está terminando a colheita, estão tentando cortar a madeira para o inverno. É uma época muito movimentada em uma fazenda, mas esta semana vamos falar sobre o primeiro outono, quando eles estão realmente criando, reunindo as revelações. E acho que esse é um momento emocionante. Estou empolgado para discutirmos as sessões 65 e 66, em especial a 66. Isso contrasta com o 76, certo? Muitas pessoas conhecem o 76. Se você disser 66, o que está em Doutrina e Convênio 66, quem sabe, certo? É uma espécie de chamado missionário mundano para um cara chamado McLellin. Não sei muito sobre ele, nem me importo muito com ele, talvez. Mas você sabe, então nos conte. Se estivéssemos no lugar dele, a sessão 66 seria a revelação mais legal do livro. Esse cara não está entre os primeiros conversos de Ohio. Ele conheceu os primeiros missionários. David Whitmer foi o primeiro missionário que ele conheceu, e Harvey Whitlock, quando eles passaram por sua cidade, Paris, Illinois, onde ele estava ensinando na escola nessa missão da qual estávamos falando. Ele era sulista, significa que teve de vir para cá então. Ele veio do Tennessee, onde nasceu e passou parte de seus primeiros anos, mas agora está lecionando em Paris, Illinois. Isso pode parecer muito longe. Não é tão longe assim. É o tipo de viagem de Abraham Lincoln. Ele está lá ensinando na escola. Sua esposa e seu bebê estão enterrados lá. Era lá que eles viviam juntos. Como você disse, eles acabaram de falecer. Ela provavelmente morreu durante ou logo após o parto, pois está enterrada com o bebê. Ele tem todas as perguntas sobre a morte, o que devo fazer agora e onde está o Evangelho de Cristo? Existe redenção para mim? Ao ouvir Harvey Whitlock pregar, ele disse que ele expôs o evangelho mais claro que já ouvi em minha vida. Depois, ele disse que foi seguido por um sujeito que disse: "Sou David Whitmer. Este é meu nome no verso do livro, com o testemunho de Oliver Cowdery e Martin Eu vi Harris, o de que vimos anjo." o anjo. Vimos o anjo e ele nos mostrou as placas, e testificou que elas foram traduzidas pelo poder de Deus, e que o livro é verdadeiro. Estou lhe dizendo, esse livro é verdadeiro. Você começa a questionar esses caras. Você os segue por aí. Você pede que eles fiquem e preguem um pouco mais, e eles dizem: tudo bem, ficaremos 1 ou 2 dias, mas estamos a caminho de Independence, Missouri, assim como Joseph Smith, o profeta.
McClellan termina sua obrigação de ensinar e chega lá o mais rápido que pode. Quando ele chega, Joseph já foi embora, mas William entrevista todas as testemunhas do livro de Mormon que estão lá. Ele entrevista o bispo Partridge, Martin Harris e Hiram Smith. Ele passa horas no bosque com Hiram Smith e diz que finalmente, depois de tudo, ele estudou o livro de Mormon, comparou-o com sua Bíblia. Depois de todos os exames, buscas e pesquisas, eu era obrigado, como homem honesto, a reconhecer a veracidade e a validade do livro de Mormon e que havia encontrado o povo do Senhor. Ele se une à igreja. Ele volta para Ohio com Hiram Smith pregando o evangelho no caminho, e isso acontece em Orange, Ohio. Como você sabe, foi nessa conferência, no final de outubro de 1831, que ele conheceu Joseph Smith. 25 e 26 de outubro. E Orange fica um pouco a oeste de Kirtland e Hiram. Portanto, eles formam uma espécie de triângulo. Muito bom. E foi lá que ele conheceu Joseph. Na verdade, ele foi ordenado sumo sacerdote nessa conferência e caminhou da casa da conferência até Hiram e a casa dos Johnson com Joseph Smith. No caminho, ele pisa em um tronco, torce o tornozelo e tem muita dor ao caminhar. Ele recebe uma bênção de cura de Joseph Smith e caminha muito bem pelo resto do caminho. Então, o que ele sabe e como sabe? Bem, ele conhece testemunhas do livro de Mormon. Ele as entrevistou, ele as interrogou. Ele conhece o livro de Mormon, ele o comparou com sua Bíblia. Ele recebeu uma espécie de trabalho árduo do livro, confirmação e comunicação espiritual de que esse é o verdadeiro evangelho, o povo de Deus, diz ele. E agora ele está querendo conhecer esse jovem profeta de quem todos falam. E ele é um excelente guardião de registros. Sabemos muito sobre essa história. Como um professor de escola. Assim, William McClellan nos conta, em um artigo de jornal que escreveu anos depois, que eu tinha 5 perguntas secretas e as fiz ao Senhor sem que Joseph soubesse. E eu queria uma resposta. Eu esperava que, quando visse Joseph, receberia uma revelação por meio dele. E então ele diz que todas as perguntas que fiz aos ouvidos do Senhor foram respondidas para minha total e completa satisfação. Considero isso para mim até hoje, uma evidência que não posso refutar. Isso foi 10 anos depois de se separar amargamente de Joseph Smith e da igreja. Na época, ele odeia Joseph Smith. Ele diz: "Eu lhe garanto que no dia 29 de outubro de 1831, ele era o porta-voz do Senhor. E ele me leu como um livro aberto. Ele respondeu às perguntas para minha total e completa satisfação. Considero isso para mim até hoje uma prova que não posso refutar." Então, ele é como Ezra Booth, certo? Um testemunho seguro e positivo. Mas isso não é suficiente para mantê-lo fiel. Não. Então, o que era necessário e o que é necessário agora? Como mantemos nosso testemunho? Gosto de seu foco na palavra fidelidade, certo? Você acabou de dizer que não foi o suficiente para mantê-lo fiel. Passamos muito tempo nos concentrando na fé. Esse é o primeiro princípio do Evangelho de Cristo. Isso é verdade. É preciso ter fé no Senhor Jesus Cristo. Mas então você começa a assumir compromissos com base nessa fé. Você se arrepende. Você tem fé para o arrependimento. Você faz algo por causa de sua fé em Cristo. Bem, isso o leva a fazer um convênio. Você entra no convênio do batismo, você toma sobre si o nome de Cristo, e então tudo o que você faz todos os dias depois disso é responder à pergunta: você será fiel a esse convênio? Isso não é o mesmo que queremos dizer quando falamos em ter fé. Você é fiel porque tem fé. Se você é fiel, significa que faz o que diz que vai fazer. Quando você faz um convênio com Deus, você será fiel a esse convênio? Bem, William McClellan sempre foi fiel, muito fiel. Ele serviu em várias missões. Ele é chamado de um dos 12 apóstolos originais desta dispensação. E com a mesma frequência, ele é infiel. E sabemos disso porque ele é um excelente guardião de registros. E ele documenta tudo, certo? Portanto, nesse sentido, ele não é diferente do resto de nós. Esse é o tipo de história de nossas vidas, ou de muitos de nós, certo? Uma mistura de fidelidade ao convênio e infidelidade ao convênio. O que faz a diferença é que Ezra Booth e William McClellan não perseveram na fidelidade. O Senhor havia dito a William McClellan na sessão 66: "Se você perseverar em fidelidade, terá uma coroa de vida eterna." O Senhor trata William McClellan nessa revelação de forma tão bela.
Ele não diz, eu conheço o fim desde o começo, não vou perder meu tempo com você. Ele tem todo o potencial de ter uma coroa de vida eterna ou o potencial de ser infiel. Gosto muito do que a história pode nos ensinar sobre nossa época. Temos que nos despir da hipocrisia. Sem palavras fingidas, sem amor falso, amor não fingido, diz o Senhor. Sem engano, sem duplicidade, simplesmente duplo como Huckleberry Finn. E o Senhor, nessa sessão 66, dá a ele quase como um esboço. Se você fizer A, B e C, obterá o resultado. Para mim, é como uma fórmula para um método científico, sabe? E não é trágico que ele não a siga. E às vezes vejo minha bênção patriarcal dessa forma, ou outros mandamentos para mim mesmo. Se você fizer isso, obterá aquilo. Portanto, parece um pouco mais simplista do que realmente é na vida, porque a vida é difícil. Mas eu já disse isso antes. Eu realmente sinto que uma das principais razões pelas quais estamos aqui, depois de termos um corpo, e eu sei que estamos sendo testados e experimentados, mas estamos aqui para progredir. Estamos aqui para crescer, e Deus é o nosso jardineiro. E não é só em Jacó 5 que ele está podando, sabe? É todos os dias que ele gostaria de cortar as coisas que são um pouco espinhosas e tentar novamente crescer de uma maneira mais reta. Ele tentou por alguns anos. Em 1831, ele foi chamado como apóstolo em 1835, mas isso não durou muito. É exatamente isso que a seção 66 faz, certo? O Senhor cumprimenta William McLellin, certo? Ele fala diretamente com ele. Se você não sabia que Joseph era o revelador, não há nada na revelação que coloque Joseph como mediador. É Jesus falando a William. Abençoado é você, meu servo William, certo? Por ter aceitado o convênio restaurado. Agora você está limpo, mas não totalmente. Você tem algum trabalho a fazer. Portanto, você precisa se arrepender das coisas que não são agradáveis aos meus olhos. Eu as mostrarei a você, diz o Senhor. Esse é o Senhor fazendo um convênio, mediando o convênio entre William e Deus, certo? William tomou sobre si o nome de Cristo. Ele está em Cristo agora. E o que isso significa especificamente para ele é que ele e Cristo vão resolver a pecaminosidade remanescente em William McLellin. Enquanto William McLellin permanecer nessa trajetória, Cristo o ajudará. Cristo ajudará. Cristo estará presente e ele herdará a coroa da vida eterna. Assim, o Salvador lhe dá essa lista de coisas a fazer e a não fazer, coisas nas quais trabalhar, coisas às quais prestar atenção especial, como fraquezas que podem assolá-lo se ele não se controlar bem. E o que não queremos fazer é adquirir o hábito de pensar nessas coisas como uma transação, como um contrato. Às vezes, usamos a palavra contrato para descrever um convênio. Acho que isso não se encaixa muito bem. Um convênio é algo mais rico e profundo do que um contrato. Um convênio é um relacionamento em que você se compromete com a pessoa, certo? Cristo está completamente investido em William McLellin e o está ajudando a herdar a coroa da vida eterna. E para Cristo, essa não é uma transação como um contrato em que eu trocaria com você algo que eu valorizasse de forma igual ao que você está trocando comigo. Essa nunca é a maneira como Cristo fala sobre essas coisas ou age. Em vez disso, ele troca a si mesmo, sua expiação infinita, pela capacidade de William de herdar a coroa da vida eterna. Não há como William oferecer algo de igual valor. Sempre seremos mendigos para o Senhor. E de fato, o Senhor não está pedindo isso. O que ele está dizendo é: eu o amo tanto que me entreguei por você. E o que eu quero que você tenha é tudo o que o seu Pai no céu tem. E é assim que chegaremos lá. Agora podemos dizer: bem, se Deus o ama, por que não lhe dá a coroa da vida eterna? Bem, fazer isso seria tirar o arbítrio de William. Ele ainda não é a pessoa certa. Ele não está lá. William McLellinver foi até Hiram e atuou como escrevente? Sim, ele escreve a seção 66, certo? Temos o manuscrito da seção 66. E depois temos o registro em seu diário onde ele diz: hoje, 20 de outubro. A razão pela qual sabemos que essa revelação foi dada em 29 de outubro, em Hiram, é o registro no diário de William. Por pensamos que ela havia sido dada no dia 25 em Orange, na conferência. Por pensamos que ela havia sido dada no dia 25 em Orange, na conferência. Mas agora sabemos que não.
E é porque William data isso e diz: essa revelação deu grande alegria ao meu coração. Ela respondeu a algumas perguntas que estavam pesando em minha mente com ansiedade e, ainda assim, com incerteza. E o registro começa em 29 de outubro de 1831. Neste dia, o Senhor condescendeu em ouvir minha oração e dar-me uma revelação de sua vontade por meio de seu profeta ou vidente Joseph. E estas são as palavras que escrevi de sua boca. Ele tentou por alguns anos. Ele foi chamado como apóstolo em 1835, mas isso não durou muito. Como ele diz na seção 76, e proferiu profecias no meio da congregação, as quais têm se cumprido desde aquele dia até o presente. Sim, e foi um caminho difícil entre os dois. Foi uma caminhada bem no meio. E o Senhor não se importa com uma viagem difícil, desde que voltemos a ser fiéis ao convênio, desde que nos renovemos. Há infinitas oportunidades de renovação. Renovar o convênio só é possível vivendo fielmente a ele. Ele perdoará quem se arrepender. Basta se arrepender. Sim, e assim, sabe, isso nos dá a chance de dizer ao Senhor o que realmente queremos. Todos nós somos um amontoado de coisas que queremos. E a pergunta do Senhor não é necessariamente o que você quer quando está com fome, ou o que você quer, sabe, quando esse impulso está sobre você, ou o que quer que seja. Ele quer saber o que realmente, em última análise, queremos mais profundamente. E é isso que vem à tona. É isso que nos tornamos ao longo do tempo com a ajuda de Cristo. Portanto, ele quer que William McLellin manifeste o que realmente deseja, e é isso que o Senhor vai lhe dar, conforme seu desejo. Então ele também vai até a fazenda dos Johnson, o que me dá outra ideia sobre a Elsa. Ela não está apenas convidando os Rigdon e os Smiths. Agora é a sede da igreja. E você sabe, a próxima conferência em novembro não é a igreja inteira que está lá, mas você tem pelo menos as 12 pessoas que estão lá durante esses 12 dias. Não, 18 mais outros irmãos e irmãs, diz o texto que li nos documentos de Joseph Smith. Sim, na maioria das vezes, a casa dela é a casa, é a sede. E isso significa que a carga de trabalho recai sobre ela e sobre as pessoas que a ajudam. Ela precisava da cura. Adoro que você continue nos lembrando de que não podemos esquecer que ela é parte integrante disso, certo? Seu nome não aparece nas atas da conferência. Não a vemos em destaque, mas é como Mary Musselman Whitmer, cuja casa foi a sede da finalização da tradução do livro de Mormon. Ela está no curral e na cozinha de verão, e é ela quem está suando e trabalhando enquanto esse importante trabalho continua. E ela não é mencionada. E você está dizendo que Elsa Johnson também é. Vamos cantar as músicas dessas mulheres. Embora eu tenha que dar um passo atrás e dizer que as que serviram humildemente foram as que permaneceram fiéis. Não é incrível? E esse é o tipo de conversa que o Senhor está tendo conosco, certo? Fidelidade. Você vai ser fiel. E Ele nos assegura: eu sou fiel. Sempre cumpro minhas promessas. Sempre faço o que digo que farei. Sou um guardião dos convênios. A única pergunta que realmente resta não é se Deus nos ama. Isso já está feito. A questão não é se Deus cumprirá suas promessas para nós. Isso já foi feito. As perguntas restantes são: eu amo a Deus e farei o que prometi a Ele que faria. Durante esse período, Joseph está indo e voltando da tradução da Bíblia. E estamos recebendo muitas revelações, não apenas sobre William McLellin e a lei, mas muitas outras. Então eu queria fazer um pequeno estudo, porque para mim isso é muito motivador. A revelação vem durante o estudo das Escrituras. Porque o Senhor disse a Joseph para consultar a Bíblia. Não foi apenas para que pudéssemos aprender mais sobre Enoque. Não foi apenas porque acho que isso nos coloca no estado de espírito correto. O estudo das Escrituras abre a porta para a revelação. Com certeza é assim. Então tive a chance de sentar e fazer uma pequena matemática. E durante o período da tradução bíblica, se você somar as palavras de Joseph que ele recebeu e que agora estão canonizadas, 56% foram recebidas durante esse período. Isso está certo? E isso é apenas as palavras de Joseph. Surpreendente, sim, é a maioria. É então um período de E na 2 época do anos. Novo Testamento, ele recebe 45 sessões enquanto ainda está traduzindo o Novo Testamento. Portanto, apenas alguns fatos que são fascinantes. Mas a esperança para todos nós, quando discutimos ou deixamos nosso temperamento sair do controle ou temos sentimentos egocêntricos, é que temos um Deus misericordioso e Ele é nosso Salvador e nosso Redentor, mas também é o grande e poderoso juiz.
E eu entendo que precisamos aceitá-lo como sua palavra, que temos de obedecer para receber essas leis, que não basta ser indiferente. Não é suficiente apenas acrescentar um pouco. Temos de acrescentar, dar tudo de nós. E isso inclui nossas tendências egocêntricas, abrir mão de nossos pecados para conhecê-lo. Sim, adoro o que você está dizendo. O que ele está pedindo não é uma perfeição de nós. Ele está pedindo que entreguemos a ele nossa pecaminosidade e nossa natureza pecaminosa, que a ofereçamos a ele como uma oferta. Acreditamos que ele pode tirar isso de nós. Temos fé nele e em sua capacidade. Sou capaz de torná-los santos, diz ele nessas revelações. E decidimos se vamos acreditar em sua palavra ou não. E então ele diz: se você acreditar, então entregue esses pecados a mim. Eu as mostrarei a você e trabalharemos juntos nisso. Portanto, o que ele está pedindo de nós é fé e arrependimento, e depois formalizar isso com um convênio com nosso Pai Celestial, assumindo Cristo nesse tipo de relacionamento e depois perseverar nele. Continuamos fazendo o que dissemos que faríamos, tendo fé, arrependendo-nos. E ele faz a obra de aperfeiçoamento. Como ele diz na seção 76, e proferiu profecias no meio da congregação, as quais têm se cumprido desde aquele dia até o presente. Também temos uma promessa: nenhuma linguagem mortal, e isso vem de um verdadeiro ferreiro das palavras. Este é o nosso Neil A. Maxwell do mundo antigo, você sabe. Nenhuma linguagem mortal pode descrever as manifestações celestiais daquele memorial, daquele dia memorável. Anjos apareceram para alguns, enquanto havia uma sensação de presença divina.